Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando Jesus nos transforma, o nosso testemunho se torna esperança para os outros. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós temos um encontro com Jesus Cristo, a nossa vida, ela se modifica. Os nossos pensamentos deixam de ser controlados pelo mal e o Senhor passa a nos dar sabedoria. E junto com a sabedoria, o autocontrole. Junto com o autocontrole, o amor, a fé, a esperança, a humildade e tudo aquilo que nós sabemos que são os frutos do Espírito Santo. Isso não está em nós. Nós nem merecíamos receber nada disso, mas a misericórdia de Deus, ela nos alcançou. E a partir desse instante, a nossa vida ela começa a ser modificada. E através disso, o nosso testemunho também ele se modifica. Porque no passado nós tínhamos hábitos, nós tínhamos costumes, nós tínhamos vícios aos quais nós achávamos que não viveríamos sem, como se a nossa vida dependesse dessas coisas. E hoje nós vemos que nós dependemos única e exclusivamente do Senhor. Como é bom estar na presença do Espírito Santo, como Ele acalma, como Ele tranquiliza, como a palavra de Deus ela faz parte da nossa vida, como essa busca diária pelo Senhor, ela torna a nossa vida muito mais rica. Antes nós vivíamos buscando as pessoas, hoje nós sabemos que cada vez que os nossos sentimentos eles oscilam, nós podemos orar, nós podemos louvar, nós podemos adorar, nós não dependemos mais que nada exterior aconteça para que dentro de nós algo mude. Nós conseguimos reconhecer a falta que Deus faz e assim nós vamos seguindo. Porém, outras pessoas também modificam que a nossa vida mudou, que o nosso comportamento mudou e que tudo aquilo do passado já não faz mais sentido na nossa vida. E é através das nossas palavras e do nosso testemunho que nós podemos ajudar outras pessoas a encontrarem o Senhor. Se torna muito mais rico quando você encaminha um devocional para alguém e testemunha antes, dizendo: olha, eu tenho ouvido essas palavras e elas têm ajudado a entender os meus sentimentos. Elas se baseiam apenas na palavra de Deus e eu até comecei a ler a palavra de Deus e faz total sentido. Olha, escuta essa música, veja como é isso e faz... Então, a partir do momento que nós testemunhamos, se torna muito mais rico o Evangelho do Senhor, porque deixa de ser aquela religiosidade, aquele cumprimento de regras ou aquela discriminação e aquela condenação para mostrar um amor que se faz na prática, totalmente diferente daquilo que nós imaginamos ou conhecíamos. Se a gente vai lá em Gálatas 1, versículo 12 a 14, a palavra do Senhor ela diz assim: eu não o recebi de ninguém, e ninguém o ensinou a mim, mas foi o próprio Jesus Cristo que o revelou para mim. Vocês ouviram falar como eu costumava agir quando praticava a religião dos judeus, sabendo que como eu perseguia sem dó nem piedade a igreja de Deus e fazia tudo para destruí-la. Quando essa religião eu estava mais adiantado do que a maioria dos meus patrícios da minha idade e seguia com mais zelo que eles as tradições dos meus antepassados. Então quem está conversando conosco? Paulo, nessa carta aos Gálatas. E o que ele está fazendo aqui? Testemunhando. Paulo no começo ele não acreditava em Jesus, ele perseguia os cristãos, porque ele era judeu e judeu praticante. Então para ele era um absurdo dizer que Jesus era o Filho de Deus, porque ele não tinha. Ele tinha o conhecimento da palavra de Deus, porém não entendia o que ele fazia. Ele apenas seguia um conjunto de regras que ele foi aprendendo. E ele fala: eu não recebi de ninguém, e ninguém o ensinou a mim.
recebeu o quê? Recebeu o Evangelho, recebeu o conhecimento, recebeu os ensinamentos de Jesus Cristo. E é isso que eu falo sempre. Quando nós começamos a ler a palavra de Deus, no começo nós não entendemos muito bem as coisas. Nós vamos lendo uma lista de nome, um monte de coisa esquisita e estranha, coisas que parecem impossíveis. Só que devagarzinho o Espírito Santo ele vai nos convencendo. Cada vez que nós vamos sentindo a presença do Senhor, nós vamos entendendo e vamos cada vez mais confiando nele. É como se você encontrasse um animalzinho na rua e aquele animal ele é assustado, ele tem um senso de sobrevivência muito aguçado. Então, às vezes você chega perto, ele corre, ele não vem, mas devagarzinho você vai ganhando a confiança dele, até que chega um momento que ele ouve a tua voz e ele te reconhece. E assim nós vamos fazendo, porque quando o Espírito Santo ele chega em nós, ele acende a primeira vez a luz dentro de nós, aquilo nos assusta, porque nós percebemos que nós não somos perfeitos, que nós não éramos o que nós pensávamos, que no passado nós fizemos muita coisa errada e ao invés de assumir a culpa, nós colocamos a culpa no outro. Sempre dizendo que o outro era isso, que o outro era aquilo, como se nós fôssemos vítimas, aonde nós nunca tivemos escolhas, onde tudo foi imposto. Então, quando Jesus ele chega, ele começa a mostrar e revelar o que é cada coisa. Então a mensagem que nós recebemos, a verdadeira mensagem, aquela que transforma, ela vem de Deus. Eu posso ficar aqui pregando para vocês a vida toda. Se não tiver o Espírito Santo, se não tiver arrependimento, não adianta nada. São palavras que entram por um ouvido e saem pelo outro. Se eu não acho que eu tenho um problema, é porque eu não tenho um problema. E não existe alguém no mundo que possa te convencer. Então eu preciso achar sim que eu tenho um problema, que eu preciso de um Salvador, que eu não fiz o melhor que eu poderia e nem podia fazer. Como eu posso ver na escuridão sem a luz? Eu não posso. Então as pessoas estavam questionando Paulo, falou: Paulo, como que você está aí querendo ensinar as coisas se nem Jesus você conheceu? Você era fariseu, o que você está falando? E ele não usou esse argumento para demonstrar que ele estava errado ou não, mas para mostrar o poder da transformação. E é por isso que eu coloco as coisas do passado que me machucavam como ponto de transformação. Coisas que no passado eu não conseguiria falar, porque se eu falasse eu iria chorar, que eram gatilhos para mim, hoje já não são mais. E talvez você tenha um monte de gatilho hoje. Coisas que você não consegue aceitar, coisas que você não consegue falar, coisas que você não consegue compreender, ou coisas que você mesmo não consegue nem se perdoar. Escolhas que você fez, coisas que aconteceram, momentos aos quais você tenta falar: poxa, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter colocado aquilo, eu não devia ter sido assim, eu não deveria ter deixado, eu não deveria ter ido, eu não deveria... E a gente coloca um monte de coisa, mas naquele tempo a gente não conhecia o Senhor. Por mais que o Senhor dissesse não, 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 a gente sempre queria uma confirmação, alguma coisa. Porque se fosse certo, eu não precisava confirmar. Por mais que o coração do homem ele seja enganoso, uma alma tomada pelo Senhor não é. Se os meus pensamentos refletem o coração de Cristo e a natureza de Cristo dentro de mim, meu coração não é duvidoso. Porque Deus ele tirou aquele coração de pedra e colocou um coração de carne e um coração que bate, né? Um coração que faz tum, 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 não é esse? E é interessante que nós deveríamos também marcar no calendário a data a qual nós nos convertemos, a data a qual nós conhecemos o Senhor, porque nós comemoramos o nosso nascimento físico, mas nós não comemoramos o nosso nascimento espiritual. E nós deveríamos valorizar mais essa data, porque a nossa vida ela começa nesse instante. Nós nascemos chorando, mas nós não vamos morrer chorando ao lado do Senhor. O nosso renascimento é através do sorriso, é através da alegria, é através da paz. E eles questionavam, mas foi o próprio Jesus que o revelou para mim. E para Paulo foi muito natural reconhecer Jesus, sabe por quê? Porque ele conhecia a palavra de Deus. Então, se você conhece a palavra de Deus, é natural reconhecer as coisas que vêm de Deus. Por mais que ele tentasse questionar, poxa, será que isso é verdade? Será que isso não é verdade? Será que é só um pensamento? Ele sabia que através das palavras ele encontraria a resposta que ele precisava. Vocês ouviram falar como eu costumava agir quando praticava a religião dos judeus. Todo mundo tinha todo mundo tinha medo de Paulo,
porque ele perseguia os cristãos. Eles apedrejavam, eles matavam. E ele estava numa cruzada para tentar disseminar todas as pessoas. É só olhar o que eles fizeram com Jesus. Por aí você imagina. Quando a gente fala da igreja, era uma reunião de pessoas as quais eles partilhavam as coisas que o Senhor dizia para eles, porque eles tinham medo. Então eles viviam escondidos. E é assim que nós temos que entender as coisas. No passado era assim, hoje não é mais. Hoje nós temos que sair e anunciar o testemunho, mostrar a mesma coisa. Olha, vocês ouviram falar de o que eu costumava fazer, mas eu não faço mais. Essas coisas elas não fazem mais parte da minha vida. E entender que nós precisamos às vezes explicar para as pessoas como era a nossa vida no passado, quando era o nosso sentimento no passado, como que nós fizemos, qual foi o caminho, o que mudou na nossa vida, quais eram as nossas expectativas, e mostrar um evangelho que seja real às pessoas. Não apenas uma alusão dizendo, olha, você não pode fazer isso. Cara, tudo bem, eu não posso, mas como eu deixo de fazer? Não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero. Pois já se não faço o bem que quero, é o pecado que está em mim quem faz. Então existe um processo que nós conhecemos e que todo dia eu repito de forma insistente, porque o começo é o mesmo para todas as pessoas. E tudo começa em Jesus Cristo, tudo começa na palavra de Deus, porque a palavra faz aumentar a nossa fé. E ela é necessária para a nossa vida, ela é necessária para as nossas escolhas, ela é necessária para que nós possamos passar tudo isso que nós temos que passar com dignidade, com amor, com justiça, com paz. E Paulo ele reconhece, olha, eu tentava sim, eu tinha um chamado, eu sentia que eu tinha que ler aquela palavra, mas muitas vezes eu não entendia o porquê. Mas ele estava se preparando. Sabem como eu perseguia sem dó nem piedade a igreja de Deus. Então faz sentido a palavra igreja? Ou você acha que Paulo ele ia nas portas, que nem a gente vê hoje, eu vou lá na capela e vou começar a perseguir? Não tinha. A reunião era na casa das pessoas. Começa a entender como era a igreja primitiva, era uma reunião de pessoas. A tua casa é uma reunião de pessoas, o teu trabalho é uma reunião de pessoas, o lugar que você vai de repente fazer uma unha, fazer uma massagem, prestar algum tipo de serviço, é uma reunião de pessoas. E aonde existe pessoas e nós falamos de Jesus, Jesus está conosco. Então, todo lugar onde tem pessoas é uma potencial igreja. E você está dentro desse lugar fazendo o quê? Pregando a Cristo? Criando a oportunidade das pessoas ouvirem o teu testemunho e a sua transformação? Ou quando você entra em determinados lugares, você pega a característica dessas pessoas, tem medo de se posicionar, tem medo de falar que não deve ser feito dessa forma, porque tem medo de ser julgado. Eu prefiro ser julgado pelos maus do que ser condenado por Deus. Prefiro que os maus não gostem de mim, mas que eu sirva um servo fiel do Senhor, do que agradar as pessoas. Tá ali no meio de gente fazendo sei lá o quê, que não sabe nem o que faz da vida nem nada, que não entendem o valor das próprias coisas que o Senhor deu. Eu não quero. Eu posso estar ali sim, pregando, mas não estar ali fazendo o que eles fazem. E aqui E aqui está o começo de tudo, na nossa conversão, quando aquilo que não incomodava começa a incomodar, porque Deus disse que aquilo era errado, mas não apenas na palavra, mas dentro dos meus sentimentos. Porque quando eu estou longe daquelas coisas eu me sinto bem, eu consigo dormir à noite, eu consigo controlar a minha alimentação, eu consigo estar descansado, eu consigo estar feliz. Mas você já percebeu que tem ambientes que parece que eles oprimem o nosso espírito? Que a gente entra naquele lugar, parece que tem uma carga emocional pesada naquele lugar? É lugar onde falta oração. Então, ao invés de às vezes a gente descartar os lugares, vamos tentar orar dentro dos lugares, vamos tentar pregar dentro dos lugares, vamos colocar louvor dentro dos lugares. Porque se nós somos a luz do mundo, nós temos que ter esse tipo de comportamento. O poder está em nós de mudar o que é escuridão em luz. Quando eu praticava essa religião, eu estava mais adiantado do que a maioria dos meus patrícios. Então Paulo ele gastava muito mais tempo do que todo mundo para conhecer.
para saber, para entender, para buscar, mas Deus já estava preparando ele lá atrás. E é isso que às vezes a gente não entende. Você sabia que para mim, começar a fazer o devocional, eu fiquei 3 anos lendo a Bíblia todos os dias, para depois eu conseguir fazer um devocional ao qual eu não precisasse consultar. Então eu faço a frase e escolho 2 versículos que o Senhor coloca dentro do coração, porque toda a frase ela está ligada à Bíblia. Ela por si só já transmite o que a palavra está dizendo. Não é só uma frase, de repente, que você olha e fala, nossa, isso é verdade. Não, precisa estar dentro da palavra. Porque tem muita coisa que nós aprendemos que não tem nada a ver com a palavra de Deus para poder depois começar. Olha as músicas que nós ouvimos hoje. Foram escritas há praticamente 15 anos atrás, no momento que eu estava me convertendo, no momento que eu estava descobrindo o Senhor, conhecendo o Senhor. E talvez você se encontre nesse mesmo momento dessas letras, que você falou, eu me identifico com isso, para você ver que eu já senti. Então veja como Deus ele já tinha um plano lá atrás para a minha vida, mesmo quando eu não sabia, mesmo quando eu não entendia. E como isso é bom, sabe? Como isso é bom, saber que desde lá de trás, o Senhor ele não desistiu de mim, apesar de eu não ter o conhecimento necessário para reconhecê-lo, sabe? Muitas vezes, fazer o contrário daquilo que ele me pedia. E assim precisa ser a nossa vida, um testemunho de mudança. E ele está olhando, falando, olha, eu tinha uma sede de Deus, que eu buscava a Deus mais do que todas as pessoas. Mas eu só me encontrei quando eu encontrei Jesus. E às vezes é isso que nós tentamos fazer, tentamos empurrar um Deus que ele é inexistente. Ninguém podia olhar para Paulo e falar que ele não sofreu uma mudança. E seguia com mais zelo do que eles as tradições dos meus antepassados. Então ele cumpria fielmente. Aquele cara, vamos pensar assim, que ia na igreja, que participava do terço, que estava na cela, que ajudava a vender ficha na barraca, que participava do bingo. E que... Era esse cara. E esse cara que era todo igreja, ele teve que falar, olha, eu estava errado. Não é isso que está na palavra. A palavra ela ensina diferente. Será que você teria coragem de ser como Paulo? De pegar tudo aquilo que você viveu a vida inteira, que você gastou tempo, que você achou que era religiosidade e falar, não, eu estava errado. Eu tive um encontro com Jesus e ele me mostrou que eu estava errado. Porque a base é a mesma. O Antigo Testamento é o mesmo. Ele reconheceu Jesus conhecendo os Salmos, conhecendo os profetas, conhecendo as histórias antigas, foi assim que ele reconheceu Jesus. Só que será que você consegue reconhecer Jesus? E ele largou toda a tradição que ele tinha para seguir algo que ninguém seguia. E será que não é esse o nosso chamado de mudança? Nós abandonarmos a religiosidade para nos tornarmos cristãos, abandonar tudo aquilo de errado que nós fazemos, aquela vida morna, aquela vida que não leva ninguém a lugar nenhum. Faz quanto tempo que você vai na igreja ou frequenta a igreja? Você tem um testemunho? Você tem algo do tamanho do de Paulo para falar, olha, lembra que eu fazia, eu não faço mais? Lembra que eu tive depressão por X anos e eu não tenho mais? Qual é o teu testemunho? Qual é a mudança que Jesus fez na sua vida? Você já incorporou isso no teu testemunho? Você já disse o que Jesus fez por você? Você já tirou a máscara? Você já assumiu aquilo que você fez? Ou não? Continua colocando a culpa nos outros, só aumentando a carga dos outros, só tentando parecer melhor, não sendo melhor. Só buscando as coisas desse mundo e mais nada, como se a vida fosse apenas isso. Então nós precisamos olhar que Paulo ele tinha um cargo dentro dessa igreja, ele perseguia, ele conhecia as pessoas e falou, eu não quero mais isso. Isso não me levou à verdade, isso não é a verdade. Foi quando Paulo ficou cego que ele conseguiu se enxergar. E talvez seja quando nós aprendemos a reconhecer a escuridão que nós entendemos o poder do nosso testemunho. As pessoas que nunca leram a Bíblia, elas leem a Bíblia através da nossa vida, através das nossas palavras, através do nosso comportamento. Se a gente continua, lá em Mateus 5, versículo 14 a 16, a palavra do Senhor ela diz assim: Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim, também a luz de vocês
deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Então, quem está conversando conosco? Jesus. E o que Jesus está dizendo? Jesus ele tem uma característica que nós não temos, que é de dividir. Porque imagina, se nós vivemos num mundo de escuridão e você fosse a única pessoa que tivesse a luz, você teria todo o poder, porque todo mundo iria depender de você. Será que você iria dividir a luz com todo mundo? Esse pode ser o pensamento que você acha, mas na verdade você nota que não. Quando uma pessoa ela descobre um remédio, coloca uma patente naquele remédio, e esse remédio ele poderia ajudar muitas pessoas, e ele diz não, esse remédio ele é tão especial que você vai ter que pagar 100, 200, 300, 400 mil. E aí a cura depende de você ter um dinheiro para poder acessar. E Jesus disse não. O que eu tenho de melhor eu vou dividir. Quem quiser ser luz vai ser luz, junto comigo. Aonde eu tiver a luz vai estar junto, eu divido com vocês. Então isso é uma característica que nós não temos, nós somos egoístas. Você jamais pegaria as coisas que você tem e sairia dividindo para que todos se tornassem iguais. Sempre ia ficar o poder de alguma coisa. E a gente vê muito isso, as pessoas querendo criar o controle e o poder, sabe por quê? Porque eu tenho medo que se eu der liberdade, a pessoa sai do meu lado. Como se a única coisa que eu tivesse boa é aquilo que eu posso oferecer e não aquilo que eu sou. Você quer entender o amor? O amor ele nasce em liberdade. O amor é você poder dar uma escolha. Quando a gente olha na rua um mendigo com um cachorro, ali a gente entende o que é o amor. Porque o mendigo não tem muitas vezes nem o próprio para ele comer. Não tem onde dormir, não tem onde deitar, ele não tem nada. E o cachorro poderia estar em qualquer lugar, mas ele escolhe estar do lado daquela pessoa. E ambos dividem o pouco que tem. E ambos participam um da vida do outro. Então o amor ele precisa nascer em liberdade. Ah, mas o meu cachorro me ama. Abre o portão. Deixa ele sair. Vê se a escolha dele for ficar. Se ele escolher ficar, é amor. Se ele escolhe sair, se ele quer fugir, tem alguma coisa de errado. Você entende? Olha o problema do ciumento. Ah, mas se eu não vigiar, tem que ficar esperto, porque não, tem um ser assim. Talvez a pessoa esteja ali não porque ela ama, mas porque ela está presa, porque ela tem medo, porque ela tem receio, por outros motivos. E aí a gente entende que quando se dá a oportunidade, a pessoa foge. O amor nasce em liberdade, o amor nasce em igualdade. Vocês são a luz para o mundo. E olha que interessante, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, aquele que anda em mim não vive escuridão. Também ele está dizendo, aquele que anda comigo não vive em escuridão. Deus deu um atributo a nós, ser a luz do mundo. E como o mundo pode ver a nossa luz? Através do nosso testemunho. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Então pensa que você está num lugar, e está à noite, e lá você enxerga um monte de ponto de luz. Qualquer um sabe que existe uma cidade naquele lugar. Não tem como esconder isso. Quem está com Cristo não consegue esconder. Eu não consigo ser cristão só de igreja. Eu não tiro a minha farda de crente dentro de um lugar. Eu continuo servindo o tempo todo. O tempo todo. Os meus pensamentos eles são governados pelo Senhor. Eu não preciso imitar o comportamento das outras pessoas. Às vezes ele é até diferente. E as pessoas não entendem. Você acha que pra gente não seria muito mais fácil ir na igreja das 7 às 8, sentar no banco e sair de lá e não ser rotulado de nada? Como se a gente fosse desviado ou perdido? Seria muito mais fácil, mas não é esse o nosso chamado. Nós somos chamados para ser luz, para testemunhar. Nós não fomos chamados para esconder o que a gente faz. Nós somos chamados para trazer justamente esse conhecimento às pessoas. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Ninguém acende uma luz e tampa a luz. Não tem o menor sentido. Então esse evangelho que eu escondo dentro de mim, que eu só prego dentro da minha igreja. Você acha que as músicas que a gente faz tocariam dentro de alguma igreja ou dentro de algum lugar? Eles só tocam os músicos que são deles. Há alguns ainda, por causa de gravadora ou alguma coisa, que eles trazem um sucesso de um para colocar no outro. Mas eles não trazem.
Eles copiam músicas americanas, traduzem para o português, muita coisa do Hillsong que a gente escuta aqui, ou se não fica fazendo essas loucuras que tá em hoje em dia, né? Os louvores de hoje em dia, misericórdia. Eu não consigo graças a Deus nós começamos a fazer as nossas músicas, porque eu não tenho conseguido ouvir outras músicas, porque a letra não tem palavra, o estilo tá um copiando o outro, parece que tem épocas que é mais rock, tem épocas que é adoração, tem épocas que é worship, e só fica repetindo a mesma coisa, e é só aquilo. Quando vai fazer aquele espetáculo, é aquela cara de dor, nunca para de chorar, nunca. A tristeza não é opcional. E eu mostro que toda letra, às vezes, que eu trago, mostrando um começo muito triste, um final muito grande, porque a transformação é isso. E quando eu leio as poesias, antes no passado era só eu. Conforme eu fui me convertendo, era um pedacinho eu e mínimo Jesus. Conforme Jesus foi aumentando, depois só virou louvor, depois só virou adoração. Então, cada momento de uma pessoa é uma etapa de uma conversão e ela precisa ser dita. Eu não posso dizer para você que o caminho vai ser fácil, mas ele é possível, porque o Espírito Santo, ele nos capacita. Então, nós não podemos esconder o nosso testemunho. Eu não posso ser essa lamparina que tem medo de falar, que tem medo de compartilhar, que tem medo de testemunhar. Eu não posso só ficar olhando que uma pessoa está precisando de ajuda e Jesus me incomodando e eu fazer de conta que eu preciso só terceirizar. Não, eu só vou pôr no devocional. Não, você tem que testemunhar. Você precisa falar. Você precisa falar. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos que estão na casa. Então a nossa conversão, ela não é escondida. As nossas mudanças, elas não são escondidas. Aquilo que nós falávamos e chorávamos não vai ficar escondido, nós vamos testemunhar. E é justamente isso. Você acha que as pessoas não viram? Elas viram. Talvez não entenderam, mas elas viram. Elas viram que você não dormia, elas viram as dores que você tinha, elas viram as formas que você se fazia, a forma que você se comportava, a forma que você se divertia. Todo mundo estava vendo. E agora você não faz mais isso por quê? Por Jesus Cristo. E esse é o testemunho. E é assim que eu me torno luz. Não é a questão do lugar que eu estou, mas é a forma que eu estou naquele lugar, como eu me comporto no meio daquelas pessoas e no meio daquelas coisas. Você se sente luz? Você tem um sorriso para entregar para alguém? Ou toda vez que você encontra alguém, você precisa reclamar, você precisa fazer uma fofoca, você precisa falar mal dos outros, você precisa diminuir as pessoas, ou você precisa tentar tirar alguma coisa de alguém? Porque às vezes a gente quer cobrar as pessoas do que elas devem fazer ou não, mas o que você tem feito? Quando você fez o mesmo que você está cobrando que a outra pessoa faça, por que você quer receber isso? Você deu esse mesmo que você recebeu? Sabe? Senão a gente fica sempre com expectativas de coisas que não têm sentido. A gente atribui responsabilidades que elas não têm responsabilidade nenhuma. Assim também, a luz de vocês deve brilhar. O que Jesus está dizendo? Que nós somos a luz, que nós não devemos nos esconder. O que ele está dizendo? Se posicione. Se vocês estão comigo, vocês vão falar, mas eu não sei o que falar. Eu não falei, fiquei 3 anos me capacitando e nem sabia que eu ia falar. Se você está lendo a Bíblia todos os dias, ouvindo os devocionais, os louvores, você já sabe o que falar. Se a sua vida já começou a mudar, você já tem o que falar. Fala de você. Fala do que você sentia e não sente mais. Não precisa, mas eu não vou saber. A pessoa também não sabe. Sabe? Você está negando uma coisa que a pessoa também não sabe. Como que ela vai poder? Você não está conversando com um doutor, com o mestre da lei. E mesmo que alguém viesse em mim falar alguma coisa que tivesse parcialmente correta ou não, eu tenho a maturidade para entender o ponto que aquela pessoa está. E muitas vezes, olha, vem cá, não seria melhor assim? Não seria melhor assado? Cara, tá tranquilo. Ninguém tá aqui para ser perfeito. Isso não é uma prova que você vai ganhar uma nota. Olha, você é 10. Não tem nada a ver com isso. É na simplicidade que nós conseguimos ajudar as pessoas, mas nós precisamos ter vontade disso. A luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem. Então nós fazemos coisas boas por quê? Porque nós estamos unidos com Cristo. Porque quando nós não estávamos unidos, nós só fazíamos coisas erradas. E esse é o testemunho. Nós precisamos testemunhar, nós precisamos nos posicionar. E eu não preciso ficar perseguindo um católico falando que a imagem é errada, senão eu fico monotemático. Não pode ficar fazendo oração repetitiva. Olha, cara, eles sabem disso. Eles sabem.
Porque se eles não soubessem, eles não ficavam justificando. Esse é o ponto. E ele sabe que aquilo não está fazendo bem, mas deixa eles lá. Prega sobre o teu testemunho. Prega sobre aquilo que você entendeu. Prega aquilo que mudou a tua vida. Se você vai no final jogar as imagens, eu já vi gente, não é mais disso que eu preciso, eu já tenho um relacionamento com Deus direto, eu não preciso mais de intercessor. O meu sentimento mudou, a minha vida mudou, o meu coração mudou. Eu não estou fazendo nada de errado. Eu adorar o Senhor Jesus Cristo, estou fazendo o que de errado? Eu deixar de seguir uma coisa que é humana para seguir uma coisa que é divina, eu estou fazendo o que de errado? Eu não estou fazendo nada. Eu estou fazendo como Paulo fez, que ele não teve medo do julgamento das pessoas. Sabe, agora você não tem medo do que Deus pensa, mas o que os outros pensam não pode. Ai, coitado. Pode sim, né? Ficar as criancinhas, pode sim, cara com cara, pode sim, essa loucura que a gente vê, isso pode, né? Não vou nem citar os termos aqui, vocês sabem muito bem do que é, não precisa nem ser exemplificado. Uma vergonha, um clero que envergonha. Graças a Deus, nos colocamos na posição de servo, para que as outras pessoas possam olhar a nossa vida e glorificar o Senhor, o nosso testemunho e glorificar o Senhor. Porque vocês podem ter uma certeza, que nós somos poucos, mas nós estamos fazendo grande diferença, porque coisas ainda que nós não compreendemos hoje, amanhã nós iremos entender. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o teu coração, que você possa cada vez mais obedecer ao Espírito Santo, permitir que ele transforme a sua vida. Não se preocupe em testemunhar ainda, mas vá aos poucos. Não diga que está liberto, deixa Deus te libertar. Não determine as coisas por você, mas sinta aquilo que você fala. Não tenta enganar as pessoas, não tenta passar uma imagem forte, mas de uma pessoa que erra e reconhece os erros, para a gente não querer criar uma religião onde Cristo parece que ele é descartável, porque ele não é, ele é tudo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.